Oi, pessoal, sou a Gabi TDAH falando sobre TDAH, sobre o transtorno de TDAH, né, sobre o déficit de atenção e hiperatividade, e falo tanto no Instagram quanto no YouTube. No Instagram tu me encontra através do @Gabi me entendo, de me entender, de me autocompreender, e no YouTube através do Me Entendo TDAH. Lembrando que eu sou TDAH, eu tenho TDAH e também tenho 2 filhos com TDAH e também sou cristã e estudo psicanálise clínica, e grande parte das coisas que eu ensino nos meus canais de comunicação é através da experiência que eu tenho sobre o transtorno e com o transtorno. Muito bem, hoje a gente vai lá falar sobre adolescência, tá bom? Bom, a primeira coisa é que quando os pais vêm reclamar, né, vêm se queixar de alguma forma sobre o que está acontecendo com seus filhos, eu pergunto para eles: vocês lembram de quando vocês eram adolescentes? Vocês conseguem lembrar das experiências que vocês tinham? Das inseguranças, dos medos, das dificuldades, de onde o pai de vocês e a mãe de vocês errou na comunicação, onde falharam, onde podiam ter feito melhor? Vocês conseguem lembrar dessa idade, dessa fase, ali mais ou menos dos 10 até os 15, pelo menos? Consegue lembrar quais eram as maiores dificuldades que vocês tinham? Né? Então, primeira coisa que eu digo para os pais que têm TDAH, vocês lembram? Primeira coisa que eu pergunto, vocês conseguem lembrar de como é que era? Fecha um pouquinho o olho, tenta voltar um pouquinho, tenta recapitular um pouquinho como é que era a experiência de vocês com TDAH, né, ou sem TDAH, mas nessa fase. Porque assim, para a gente poder atender os nossos filhos, a gente tem que entender o que acontece. E para entender o que acontece, a gente tem que voltar lá nesse lugar. A gente tem que voltar nessa idade. Porque por mais que a comunicação seja diferente, por mais que a informação na internet seja muito maior hoje, tanto a informação verdadeira quanto a falsa também, a gente não pode esquecer disso, né? Mas as inseguranças, as dificuldades de uma pessoa, elas continuam praticamente as mesmas, né? Então, tenta lembrar como que tu era na tua adolescência, quais eram as tuas dificuldades, qual era a maior dificuldade que os teus pais tinham contigo e onde eles falharam. É no mesmo lugar que tu tá falhando, pai ou mãe, né? Não tô dizendo que a dificuldade com os adolescentes é só culpa do pai e da mãe, só que pai e mãe normalmente também tem falha, né? Somos humanos. A segunda coisa que eu preciso falar com vocês é que a comunicação entre os filhos de vocês não pode cessar. A comunicação deve ser livre, espontânea, de forma fácil, né? Deve ser prática, né? O pai ou a mãe poder chamar o filho, ou o filho ter uma dificuldade, chamar o pai e a mãe e ter aquela resposta de forma simples, sem dificuldade. E o principal, essa comunicação, ela não deve começar com 10, 11 anos, porque o filho está entrando na adolescência. Ela deve começar com 2, 3, 4 aninhos. Lá quando aquela criança pergunta: de onde foi que eu saí, mãe? Não é do pé de repolho. Não é a cegonha que trouxe, mãe. Saiu da minha barriga. Tu saiu por aqui, por esse lugar aqui. Né? Dê nome às partes do teu corpo de forma simples. Essa criança, ela já foi muito infantilizada, ela já passou por aquele processo todo de, com 7, 8 anos, né? Essa parte toda de muito lúdica. Ela é um pré-adolescente ou já entrando na adolescência. Dê nomes para as partes do corpo, né? Já desde pequeno já é importante ensinar que o corpo tem determinado nome, não é um apelidinho. Pode usar o apelido no meio das colegas, das amiguinhas, mas com o pai e com a mãe, dê nome aos bois. Ensina os seus filhos a amadurecer de forma correta no tempo certo, porque quando eles perguntam, normalmente é porque eles estão prontos para ouvir aquela resposta. Então dê a resposta correta, tá bom? Outra coisa, precisa deixar que esse adolescente tenha suas próprias experiências. Ai, gente, eu sei que é muito difícil tu pai, tu mãe, enxergar aquele adolescente ou aquele pré-adolescente como uma pessoa que está crescendo. Eu juro para vocês que eu sei como é, mas está crescendo e não é mais o teu nenezinho, não é mais a tua criancinha, não é mais o bebezinho do pai e da mãe, já está grande. Vamos assumir isso, vamos começar a olhar para os nossos filhos de forma diferente,
né? Pode parecer ser um nenezinho, mas não é. Ai, porque ele precisa da... Não precisa tanto mais assim da mamãe, né? Tanto é que não quer mais sair tanto de casa com o pai e da mãe, começa a ter o seu ciclo social próprio, né? A escolher, a ser seletivo com quem anda, começa a não ser tão receptivo para as visitas que os pais trazem para casa, né? Com a família, começa a não ser tão aberto, começa a selecionar mais pessoas da idade deles e a se identificar com certas pessoas, começa a criar sua própria identidade. Então se afasta muitas vezes do pai e da mãe, no intuito de encontrar pessoas que eles têm mais ligação. Mas a comunicação precisa permanecer, essa comunicação que foi vinculada lá atrás, né, na fase infantil, essa adolescente, e criar as suas próprias experiências. Porque muitas vezes o adolescente não quer mais ir para a escola, não quer botar o casaco, não quer botar aquela roupa, porque acha brega, porque acha feia, não tem problema. Não quer botar esse casaco, mas então tu vai botar outro. Então escolhe qual casaco tu quer ir. Eu te dou 2 opções. Escolhe qual roupa tu quer ir. Tu quer ir com essa ou tu quer ir com essa? Não, com nenhuma, não. Então, peraí, vamos conversar de forma diferente. Eu estou te dando opções. Quando tu era pequeno, tu não tinha opção. Agora tu tem. Porque eu entendo que tu tá crescendo e tu precisa ter as tuas escolhas, né? Então, não quero ir pra escola. Avisa. Não tem problema se tu não quer ir pra escola. O conselho tutelar semana que vem vai bater aí. E quem vai responder para ele vai ser tu. Não vai ser eu, porque a responsabilidade de ir pra escola é tua, não é minha. A minha responsabilidade é em trabalhar. A minha responsabilidade é manter as coisas em ordem, é não deixar faltar nada para ti. A minha responsabilidade é suprir determinadas coisas dentro de casa. E eu tô fazendo com maestria. Tu tá fazendo a tua aqui pra escola? Não tá. Então, tu vai assumir a consequência desses teus atos, né? De tu não ter feito, não ter cumprido com a tua responsabilidade. Deixa isso bem claro para esse adolescente. Não quer botar casaco? Não tem problema. Tu vai passar frio. Não tem problema. E espera ele chegar em casa com cara de tacho, te olhando com cara de quem diz: poxa, por que eu não te ouvi? Eu passei frio. Tá? Então, eles precisam de certas experiências. Eu não concordo, eu desaconselho vocês fazerem dessa forma para pessoas e lugares. Tem lugares que teu filho com essa idade não tem que estar. Vocês têm que pesar isso. Tem pessoas que o teu filho não tem ainda o entendimento de afastar da vida deles. Ou que eles não conseguem enxergar o mal que aquela pessoa pode estar fazendo, que os pais têm essa visão maior. Os pais conseguem compreender que aquele coleguinha não vai levar para um bom lugar, não vai dar um bom exemplo. Então, eu acho assim que tem lugares e pessoas que os pais sim devem se meter e devem dizer não, aqui eu não deixo, não é negociável isso. Eu não negocio essa regra contigo. O restante eu negocio. Não quer levar o casaco? Não tem problema. Passa frio. Não quer ir pra escola? Não tem problema. O conselho tutelar vai bater aí. Aí é contigo, não é mais comigo. Tu não é criancinha. Eles têm que entender que as ações deles, que as escolhas deles trazem sim consequências. E nem sempre são boas. Outra coisa muito importante. Ensina os teus filhos que estão tentando chamar a atenção de alguma forma tua, que existem formas melhores de chamar a atenção. Ah, mas ele tá fazendo isso para chamar atenção. Então deixa bem claro, meu querido, tem uma forma melhor de chamar atenção, que é fazendo coisas boas, para que eu entenda que tu amadureceu o suficiente de ter mais espaço pro que tu quer. Essa forma ruim de chamar atenção, respondendo, chutando, agredindo, falando palavrão, não vai te levar para lugar nenhum. Eu vou continuar entendendo que tu é uma criança fazendo esse tipo de coisa. E só vai piorar pro teu lado. Seja claro, estabeleça regras, normas e seja claro, limites muito específicos, tá? E seja claro, e devagarinho, conforme o esforço e a mudança dessa adolescente de conduta, vocês vão liberando mais espaço para ele. E deixem claro isso também, vou te liberar mais espaço, vou te liberar mais coisa, porque tu melhorou muito nisso, tu foi maravilhoso, tu foi excepcional, ou mesmo não conseguindo determinada nota ou determinada resultado, mas eu percebi o teu esforço.
E isso também deve ser colocado na balança, mesmo não conseguindo, principalmente para quem tem TDAH, mesmo não conseguindo determinada nota, mas tu viu que ele se esforçou, gente, esforço também conta. Não anulem o esforço dos filhos de vocês, senão eles sempre vão focar apenas no resultado e não no processo, e o processo é importantíssimo, não esqueçam disso. Perceber que eles estão crescendo. Eu já falei disso agora há pouco, né? Perceber que não é mais uma criancinha. Não é nem criança e nem adulto, tá no meio termo, tá num processo difícil. Então a gente tem que perceber isso. E desde pequeno ensinar princípios e valores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ensinando princípios e valores nesse mundo de hoje já tá uma luta. E eu vou dizer para vocês, eu ensinei os melhores valores possíveis para os meus filhos. Eu sou cristã, eu ensinei o melhor que a Bíblia pode dar, o melhor que a palavra de Deus pode trazer. E assim mesmo é muito difícil. Meu filho tem uma boa índole, né? Meu filho já tá com 22 anos. Teu filho pode ter uma boa índole. Teu filho pode fazer boas escolhas. E ainda assim dá dor de cabeça na fase adulta, mesmo tu ensinando o melhor possível. Então não ensinem mentirinhas, não normalize mentirinhas, não normalize uma má conduta, não normalize pequenos atos falhos que pode trazer uma consequência muito grande na vida adulta. O filho de vocês, a filha de vocês precisa aprender valores, precisa aprender princípios, uma base sólida, uma identidade firmada no que é bom, no que é correto, no que é certo. Ensina isso desde pequeno, lembrando que a índole, que o caráter a gente faz até os 6, 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, não tem o que tu trove, o discurso que tu vai fazer que vai mudar aquela mentalidade daquela criança. O caráter está formado. Então, cuide disso enquanto é criança. E fortaleça isso na vida adolescente. Dê exemplo. O exemplo é a melhor coisa. Não adianta tu ensinar uma coisa e fazer outra dentro de casa. Teu filho vai se basear no exemplo que tá dando para ele, tá bom? Essas são as dicas que eu posso dar hoje sobre adolescente. Eu espero que vocês tenham tomado um ótimo proveito sobre isso. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas. Abracem essas dicas, porque são as mais valiosas. Assim, eu fiz um leque de tudo. Essas são as principais para te levar o teu filho numa conduta legal, dar integridade para a vida do teu filho, né? Que ele tenha uma vida madura na fase adulta, né? Melhor, mais explicada, mais que abranja coisas boas na vida dele, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilha, passa para frente e daí em diante é com vocês. Um abraço.